Você já sentiu como se fosse invisível na própria vida? Como se as pessoas que deveriam te amar mais no mundo simplesmente não te vissem? Eu vivi 15 anos assim. 15 anos sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que sorria mesmo quando o mundo desabava ao seu redor. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como esta, se inscreva no canal. Deixe um comentário me contando o que achou desta história e me diga de que cidade você está me ouvindo. Sua participação significa muito para mim, porque vocês são a família que eu escolhi ter. Meu nome é Helena, tenho 42 anos, e esta é a história de como descobri minha força no momento em que pensei ter perdido tudo. É sobre o jantar mais humilhante da minha vida, que se tornou também o mais libertador. Tudo começou há 15 anos, quando me casei com Ricardo. Eu tinha 27 anos, acabara de me formar em arquitetura, e ele era o homem dos meus sonhos. Bem-sucedido, charmoso, com aquele sorriso que me fazia esquecer qualquer problema. Éramos o casal perfeito. Pelo menos era o que todos diziam. Nos primeiros anos, eu ainda tentava manter minha carreira. Trabalhava num escritório pequeno, ganhava pouco, mas amava o que fazia. Ricardo sempre dizia que meu trabalho era um hobby fofo, que eu não precisava me estressar com isso, que ele ganhava o suficiente para nós dois. Quando Laura nasceu, há 12 anos, foi natural que eu tirasse uma licença. Depois veio Pedro, 2 anos depois, e a licença se estendeu. Ricardo insistia. Os filhos precisam da mãe em casa. Você é tão boa nisso, Helena. Eu nunca conseguiria cuidar deles como você. No começo, me senti valorizada. Pensava que ser mãe em tempo integral era minha vocação. Organizava a casa como um projeto arquitetônico. Cada cantinho pensado, cada detalhe planejado. A casa era minha obra-prima, e eu era invisível nela. Os anos passaram, e percebi que havia me tornado uma funcionária da minha própria vida. Acordava às 6 para preparar o café de Ricardo exatamente como ele gostava. Forte, sem açúcar, numa xícara específica que eu sempre deixava aquecida. Preparava as lancheiras das crianças com desenhos feitos de frutas e vegetais, porque tinha aprendido sozinha a tornar a comida divertida. Ricardo saía para o trabalho sem me dar bom dia. Voltava reclamando de alguma coisa. A camisa não estava bem passada, o jantar estava sem sal. As crianças estavam fazendo barulho. Eu sempre ajeitava tudo. Sempre pedia desculpas. Sempre sorria. Helena está sensível hoje. Ele dizia quando eu demonstrava qualquer frustração. Deve ser TPM. Eu parei de demonstrar frustração. As amigas foram desaparecendo. Não porque elas me abandonaram, mas porque eu não tinha mais tempo para cultivar amizades. Ricardo não gostava quando eu saía. Família vem primeiro, ele dizia. Você não acha que já tem responsabilidades suficientes aqui? Minha mãe ligava toda semana perguntando se eu estava feliz. Claro que estou, mãe. Ricardo é um ótimo marido. As crianças estão bem. O que mais posso querer? Mas por dentro, eu estava definhando. Aos poucos comecei a notar mudanças em Ricardo. Chegava mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa plausível. Reunião com cliente, jantar de negócios, projeto urgente. Ele trabalhava numa construtora grande, era sócio minoritário, e eu sabia que o mercado estava competitivo. O celular dele começou a tocar mais nos fins de semana. Trabalho, ele murmurava, saindo para atender. Voltava sempre sorrindo, mais relaxado. Problema resolvido, dizia, me dando um beijinho na testa como se fosse uma criança. A intimidade entre nós estava morta há anos. Ele dizia que estava cansado, estressado com o trabalho. Eu achava normal. Casamentos longos passam por fases, não é? Era o que eu repetia para mim mesma quando me olhava no espelho e via uma mulher que não reconhecia. Cabelos sempre presos num coque, roupas práticas e sem graça, olhos sem brilho. Você podia se arrumar mais, Ricardo comentou uma vez. Aquela Helena que eu conhecia era sempre tão elegante. Comprei roupas novas. Marquei no salão. Fiz as unhas. Ele nem notou. As crianças começaram a crescer e precisar menos de mim. Laura, aos 10 anos, já era independente. Pedro, aos 8, preferia jogar videogame com os amigos.
Eu tinha mais tempo livre, mas não sabia o que fazer com ele. Quem era Helena além de mãe e esposa? Foi quando comecei a frequentar a academia. Não por vaidade, mas porque precisava sair de casa. Precisava lembrar que existia fora daquelas quatro paredes. Na academia, conheci Marisa, uma mulher de 45 anos que tinha acabado de se divorciar. Ela irradiava uma energia que eu não sentia há anos. Você tem cara de quem precisa de uma amiga, ela me disse no primeiro dia. Marisa se tornou meu refúgio. Com ela, eu podia ser apenas Helena, não a esposa de Ricardo ou a mãe da Laura e do Pedro. Conversávamos sobre tudo. Filmes, livros, sonhos abandonados. Ela me contou sobre seu divórcio, sobre como havia descoberto que o marido tinha outra família. O pior não foi a traição. Ela me disse um dia. Foi perceber que eu havia desaparecido da minha própria vida, que eu não sabia mais quem era sem ele. Suas palavras ecoaram em mim por semanas. Inspirada por Marisa, comecei a me redescobrir em pequenos gestos. Voltei a desenhar, algo que não fazia há anos. Comprei cadernos e lápis, e nos momentos livres, esboçava projetos arquitetônicos que nunca sairiam do papel. Ricardo achou estranho quando me viu desenhando na mesa da cozinha. Que fase é essa, Helena? Você não tem mais o que fazer? Sempre gostei de desenhar. Só retomei um hobby antigo. Acho melhor você focar nas coisas importantes. A casa está meio bagunçada ultimamente. A casa estava impecável, como sempre. Mas eu guardei os desenhos e continuei fazendo em segredo, no meu quarto, depois que todos dormiam. Foi nessa época que decidi me inscrever num curso online de design de interiores. Era uma forma de atualizar meus conhecimentos sem sair de casa, sem criar conflito. Estudava de madrugada, quando Ricardo dormia e as crianças descansavam. O curso despertou algo em mim que estava adormecido. Lembrei porque me apaixonara pela arquitetura. A capacidade de transformar espaços, de criar ambientes que tocassem as pessoas. Comecei a ver nossa própria casa com outros olhos, notando como ela refletia nossa família disfuncional. Bonita por fora, vazia por dentro. Uma noite, enquanto estudava, Ricardo acordou e me encontrou no computador. São 2 da manhã, Helena. O que você está fazendo? Estudando. Fiz um curso de design de interiores. Ele riu. Um riso debochado que me cortou por dentro. Sério? Para quê? Você vai abrir um escritório na cozinha de casa? Talvez. Por que não? Porque você tem uma família, Helena. Responsabilidades reais. Pare com essa fantasia e venha dormir. Não parei. Na verdade, aquela reação dele só me motivou mais. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira. Eu estava no supermercado quando vi Ricardo saindo de um restaurante no shopping. Não seria nada demais. Ele sempre almoçava fora por trabalho, mas havia algo diferente naquele dia. Ele estava rindo, rindo de verdade, daquele jeito que eu não via há anos. E ao lado dele, uma mulher loira, mais nova, vestida com elegância. Eles caminhavam próximos, ele com a mão nas costas dela, num gesto íntimo que me fez o estômago revirar. Fiquei paralisada entre os corredores, segurando um pacote de arroz, vendo meu marido com outra mulher. Eles pareciam um casal apaixonado. A forma como ele olhava para ela era como ele costumava olhar para mim, há muito tempo. Voltei para casa em piloto automático. Preparei o jantar, ajudei as crianças com o dever de casa, sorri quando Ricardo chegou reclamando do trânsito. Ele me beijou na testa, como sempre, e perguntou o que tinha para o jantar. Como foi seu dia? Perguntei, testando. Normal. Reuniões chatas, aquela rotina de sempre. Mentira. Ele havia mentido olhando nos meus olhos, e eu soube que minha vida estava prestes a desabar. Naquela noite, quando ele dormiu, peguei o celular dele. A senha era o aniversário do Pedro. Nunca havia mudado. Encontrei as mensagens rapidamente. Centenas delas, com uma tal de Camila. Não vejo a hora de estar com você. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Logo estaremos livres para viver nosso amor abertamente. As mensagens datavam de mais de um ano. Um ano inteiro de mentiras, de eu me esforçando para ser uma esposa melhor enquanto ele construía uma vida paralela. Continuei lendo, meu coração se despedaçando a cada palavra.
Eles falavam sobre planos futuros, sobre viagens que fariam juntos, sobre como ele finalmente seria feliz quando se livrasse de mim. Helena nem desconfia de nada. Ela vive no mundo dela, cuidando da casa e das crianças. Não tem ideia do que é ter uma vida real. Coitada. Ela vai sofrer muito quando você contar. Não vai, não. Helena é forte. Ela sempre dá um jeito de resolver tudo. Vai se virar bem sem mim. Fechei o celular e fui chorar no banheiro, com a água do chuveiro abafando meus soluços. Como ele podia falar de mim daquele jeito? Como podia reduzir 15 anos de casamento a ela sempre dar um jeito? Nos dias seguintes, continuei minha rotina como se nada tivesse mudado. Era uma atriz representando o papel da esposa ignorante, enquanto por dentro meu mundo desabava e se reconstruía ao mesmo tempo. Porque algo estranho aconteceu depois daquele choque inicial. Em vez de me sentir derrotada, comecei a me sentir livre. Livre da obrigação de tentar salvar um casamento que já estava morto. Livre da culpa de não ser boa o suficiente. Livre para finalmente enxergar a verdade. Ricardo não me amava há anos. Talvez nunca tivesse me amado de verdade. Eu era conveniente, funcional, uma peça na vida que ele havia construído. Enquanto isso, eu havia gastado 15 anos tentando ser perfeita para alguém que nem me via. Intensifiquei meus estudos. Terminei o curso de design de interiores com distinção e me inscrevi em outro, de gestão de projetos. Marisa notou a mudança em mim. Você está diferente, ela disse um dia na academia. Mas, presente. Estou me redescobrindo, respondi sem mentir. Cuidado com redescobertas. Às vezes, elas mudam tudo. Ela não sabia como estava certa. Comecei a fazer pequenos trabalhos freelancer de design. Nada grande, apenas projetos de decoração para amigas de amigas, orçamentos baixos, mas que me davam uma satisfação imensa. Era meu dinheiro, meu trabalho, minha identidade voltando à vida. Ricardo nem notou quando comprei um notebook novo com meus primeiros ganhos. Nem quando comecei a sair mais para reuniões com clientes. Ele estava tão absorto em sua vida dupla que eu havia me tornado completamente invisível. Era exatamente o que eu precisava. Abri uma conta bancária separada. Comecei a guardar cada centavo que ganhava. Não tinha um plano específico ainda, mas sabia que precisaria de independência financeira para o que estava por vir. As crianças começaram a notar que eu estava mais animada. Laura me perguntou por que eu sorria mais. Estou trabalhando novamente, filha. Lembra que mamãe estudou arquitetura? Legal! Você vai construir casas? Talvez. Por enquanto, estou ajudando as pessoas a deixarem suas casas mais bonitas. Pedro, sempre prático aos 8 anos, perguntou se isso significava que teríamos mais dinheiro para brinquedos. Significa que mamãe está feliz fazendo o que gosta, e quando estamos felizes tudo fica melhor. Eles não entenderam completamente, mas sentiram a mudança. A casa ficou mais leve, mesmo com Ricardo ainda vivendo nela. Meus trabalhos de design começaram a se espalhar por indicação. Em 6 meses, eu tinha uma cartela pequena, mas consistente de clientes. Nada espetacular em termos financeiros, mas suficiente para me dar confiança. Criei um perfil profissional nas redes sociais, algo que Ricardo sempre disse ser perda de tempo para donas de casa. Postava fotos dos ambientes que decorava, dicas de organização, antes e depois das transformações que fazia. Para minha surpresa, as postagens começaram a ter boa repercussão. Pessoas compartilhavam, comentavam, me procuravam para orçamentos. Eu estava construindo uma reputação do zero, aos 41 anos, enquanto meu marido me traía e me menosprezava. Uma das minhas clientes, Juliana, era empresária e ficou impressionada com um projeto que fiz para o escritório dela. Helena, você tem muito talento. Já pensou em expandir? Trabalhar com projetos maiores? Não sei se estou pronta para isso. Claro que está. Você transformou meu escritório em algo que eu nem imaginava ser possível. Tenho alguns contatos que poderiam interessar. Foi assim que consegui meu primeiro projeto grande. Um showroom para uma loja de móveis de luxo. O pagamento seria 3 vezes maior que tudo que eu havia ganho até então. Quando contei para Ricardo, esperando alguma reação,
Ele apenas murmurou. Cuidado para não se meter em coisa grande demais. Você não tem experiência com projetos sérios. Como você sabe se não me dá chance de tentar? Porque te conheço, Helena. Você é boa para coisas pequenas, domésticas. Não tem o perfil para o mercado corporativo. Suas palavras me machucaram, mas também me fortaleceram. Eu ia provar que ele estava errado. O projeto do showroom foi um sucesso absoluto. A empresa ficou tão satisfeita que me indicou para outros clientes. Em poucos meses, eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinha. Foi quando conheci Daniel, um arquiteto de 45 anos que trabalhava com projetos comerciais. Ele viu meu trabalho e propôs uma parceria. Você tem um olhar único para espaços, ele me disse. Eu cuido da parte técnica, você da criativa. Podemos formar uma dupla interessante. Daniel era tudo que Ricardo não era. Respeitoso, generoso com elogios, interessado na minha opinião. Não havia nada romântico entre nós. Apenas uma parceria profissional que me fazia lembrar como era bom ser valorizada pelo meu trabalho. Nossa sociedade informal deu certo desde o primeiro projeto. Dividimos os lucros meio a meio e pela primeira vez em 15 anos eu tinha uma renda real, significativa. Ricardo começou a notar que eu saía mais, que recebia ligações de trabalho, que comprava roupas melhores. De onde está vindo esse dinheiro todo, Helena? Do meu trabalho. Lembra? Aquele hobby fofo que você sempre mencionava? Não seja irônica comigo. Só estou perguntando por que você anda diferente. Diferente. Eu estava diferente mesmo. Mais confiante, mais independente, menos disponível para ser pisoteada. E isso o incomodava. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo e me encontrou trabalhando no notebook, falando ao telefone com um cliente. Esperou eu desligar e disse: "Preciso conversar com você." Meu coração acelerou. Seria agora? Ele finalmente ia me contar sobre Camila? Estou preocupado com você, Helena. Você anda obcecada com esse trabalho. As crianças estão sentindo sua falta. As crianças estão bem. Eu continuo cuidando de tudo aqui em casa. Mas não como antes. A casa não está mais como eu gosto. Você está negligenciando a família. Ou você está com medo de que eu não precise mais de você? A frase saiu antes que eu pudesse pensar. Ricardo ficou em silêncio por um momento, e eu vi algo nos olhos dele que nunca havia visto. Incerteza. Não seja ridícula, Helena. Só acho que você deveria ter prioridades mais claras. Minhas prioridades estão muito claras, Ricardo. Talvez mais claras do que nunca. Naquela noite, ele foi dormir no quarto de hóspedes. Disse que eu estava muito agitada e que ele precisava descansar bem para uma reunião importante no dia seguinte. Reunião com Camila, pensei. Mas já não me doía tanto. As semanas seguintes foram tensas. Ricardo oscilava entre tentar me controlar e me ignorar completamente. Percebi que ele estava se preparando para algo, mas não sabia exatamente o que. Através do celular dele, que eu continuava monitorando esporadicamente, descobri que ele e Camila estavam planejando assumir o relacionamento publicamente. Eles tinham até mesmo começado a procurar apartamento juntos. Preciso terminar logo com Helena, ele escreveu para ela. Ela está ficando insuportável com essa mania de independência. Talvez seja melhor assim. Ela já não vai ficar tão dependente quando você sair de casa. É verdade. Pelo menos não vou ter que me sentir culpado. Ela está se virando bem sozinha. Como se minha independência fosse um favor que eu estava fazendo para ele. Como se eu tivesse desenvolvido uma carreira para facilitar meu próprio abandono. Foi então que vi a mensagem que mudou tudo. Já sei como vou contar para ela. Vamos jantar fora no nosso aniversário de casamento. Eu levo você junto e falo a verdade na frente de todo mundo. Assim ela não pode fazer drama. Meu sangue congelou. Nosso aniversário de casamento seria daqui a 2 semanas. Ele planejava me humilhar publicamente, me expor da forma mais cruel possível, e ainda trazer a amante para assistir ao show. A crueldade do plano me deixou sem ar. 15 anos de casamento. 2 filhos. Uma vida inteira construída juntos. E ele ia terminar tudo num restaurante, na frente da mulher por quem me traía. Mas depois do choque inicial, algo interessante aconteceu. Em vez de desespero, senti uma calma estranha.
Uma determinação que eu não sabia que possuía. Se Ricardo queria um show, eu ia dar um show para ele, mas não do jeito que ele esperava. Durante as 2 semanas seguintes, me preparei como uma guerreira se prepara para a batalha. Mas minha guerra não seria de vingança ou escândalo. Seria de dignidade e verdade. Primeiro, organizei toda a documentação do nosso casamento. Bens, contas conjuntas, investimentos. Ricardo sempre controlou as finanças. Mas eu tinha acesso a tudo e sabia exatamente o que era nosso. Segundo, consultei um advogado. Marisa me indicou uma mulher especialista em direito de família, alguém que entendia as complexidades emocionais e financeiras dos divórcios. Você quer pedir a separação primeiro? A advogada me perguntou. Não. Quero estar preparada para quando ele pedir. Você tem certeza de que ele vai pedir? Absoluta. Expliquei a situação sem entrar em detalhes sobre como descobri a traição. A advogada me ajudou a entender meus direitos, especialmente considerando que eu havia ficado anos fora do mercado de trabalho para cuidar da família. Terceiro, conversei com as crianças, não sobre o divórcio iminente, mas sobre mudanças em geral. Filhos, vocês sabem que às vezes a vida muda, né? E que mudanças podem ser assustadoras, mas também podem ser boas? Laura, sempre perspicaz aos 12 anos, me olhou com suspeita. Mãe, você e papai vão se separar? A pergunta me pegou desprevenida. Por que você pergunta isso? Vocês não conversam mais. E papai tem dormido no quarto de hóspedes. Estamos passando por uma fase difícil, filha. Mas independente do que aconteça, vocês sabem que papai e eu amamos vocês, não é? Mas vocês não se amam mais? Como responder isso para uma criança de 12 anos? O amor entre adultos é complicado, Laura. Às vezes as pessoas mudam e descobrem que querem coisas diferentes da vida. Pedro, mais novo, apenas perguntou se ia ter que mudar de escola. Prometi que faria o possível para manter a rotina deles estável, independente do que acontecesse. Quarto, preparei-me emocionalmente. Sabia que o jantar seria um momento de exposição extrema, e eu precisava estar forte o suficiente para manter minha dignidade. O dia do nosso 15º aniversário de casamento amanheceu ensolarado. Ironia do destino, talvez. Ricardo estava nervoso desde cedo. Ele tentava disfarçar, mas eu o conhecia bem demais. Derrubou o café no café da manhã, esqueceu de se barbear direito, conferiu o celular dezenas de vezes. Você fez a reserva para hoje à noite? Perguntei, fingindo ansiedade pela comemoração. Fiz. Aquele restaurante que você gosta, o Panorama. O Panorama era um restaurante elegante, num shopping de luxo. Muitas mesas, muita gente. Palco perfeito para uma humilhação pública. Que horas? 8 horas. E Helena? Eu convidei uma pessoa para jantar conosco. Fingi surpresa. Alguém que eu conheço? É uma colega de trabalho. Camila. Ela está passando por um momento difícil e não tem família na cidade. Pensei que seria gentil incluí-la na nossa comemoração. A audácia dele me impressionou. Não só ia me humilhar, como ainda queria que eu fosse gentil com sua amante. Claro, querido. Quanto mais, melhor. Passei o dia me arrumando com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho que sempre me favoreceu. Sapatos novos que havia comprado com meu próprio dinheiro. Joias que minha mãe me deu quando me casei. Queria estar impecável para minha última noite como esposa de Ricardo. Às 7h30, estava pronta. Ricardo me olhou com uma expressão estranha quando desci as escadas. Você está bonita. Obrigada. É nosso aniversário de casamento, não é? Merece uma ocasião especial. Se ele sentiu alguma culpa naquele momento, não demonstrou. Chegamos ao restaurante pontualmente às 8 horas. Camila já estava lá, sentada numa mesa para 3. Era mais nova do que eu imaginava, talvez uns 30 e poucos anos, loira, bonita de um jeito convencional. Vestia um vestido vermelho justo e sorria como se estivesse prestes a ganhar um prêmio. Helena, esta é Camila. Ricardo fez as apresentações com uma naturalidade que me enojou. Prazer em conhecê-la, ela disse estendendo a mão. Ricardo fala muito de você. Imagino, respondi, apertando sua mão. Espero que sejam coisas boas. Sempre. Ela mentiu com um sorriso.
Nos primeiros minutos, a conversa fluiu de forma artificial. Ricardo estava visivelmente nervoso, Camila agressivamente simpática, e eu representava o papel da esposa inocente que não desconfia de nada. Pedimos a entrada, e Ricardo começou a beber vinho mais rapidamente que o normal. Camila o acompanhou. Eu mantive a sobriedade. Então, Camila, disse, fazendo conversa. Há quanto tempo você trabalha com Ricardo? Pouco mais de 1 ano. Ele tem sido um mentor incrível. Mentor, repeti. Que interessante. Ricardo pigarreou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Camila é muito talentosa, ele disse. Tem potencial para crescer muito na empresa. Tenho certeza, respondi. Ricardo sempre foi bom em desenvolver talentos. A tensão na mesa era palpável, mas eu mantinha um sorriso sereno. Sabia que o momento estava chegando. Foi quando trouxeram o prato principal que Ricardo finalmente reuniu coragem. Helena, eu preciso te falar uma coisa. Claro, querido. Pode falar. Ele olhou para Camila, que lhe deu um aceno encorajador. Nosso casamento não está funcionando há muito tempo. Não está? Você sabe que não. Nós nos distanciamos, viramos pessoas diferentes. Acho que seria melhor para todos nós se nos separássemos. O restaurante continuava movimentado ao nosso redor. Pessoas conversando, rindo, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha era oficialmente destruída. Entendo, disse calmamente. E a Camila está aqui porque... Ricardo engoliu em seco. Porque ela é importante para mim. Nós nos apaixonamos. Camila pegou na mão dele por cima da mesa, num gesto possessivo. Eu sei que deve ser difícil ouvir isso, ela disse, com uma falsa compaixão que me deu náuseas. Mas às vezes o coração não escolhe quando se apaixonar. Você tem razão, respondi. O coração realmente não escolhe. Eles pareceram surpresos com minha calma. Helena, Ricardo continuou, eu sei que é um choque, mas... Na verdade, não é um choque, Ricardo. Silêncio. Como assim? Eu sei sobre vocês há meses. A cor sumiu do rosto dele. Camila soltou sua mão rapidamente. Você... sabe? Sei sobre as mensagens, sei sobre os encontros, sei sobre os planos de vocês, sei sobre o apartamento que vocês estão procurando. Helena, eu posso explicar? Não precisa explicar nada. Minha voz estava firme, sem rastro de lágrimas ou desespero. Na verdade, eu deveria agradecer a vocês. Agradecer? Por me libertarem de um casamento que realmente não estava funcionando. Por me forçarem a redescobrir quem eu sou. Por me darem razões para reconstruir minha vida. Ricardo estava claramente confuso. Aquilo não estava saindo como ele planejara. Você não está... brava? Estive, por um tempo. Depois percebi que a raiva era desperdício de energia. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta que havia trazido. Aqui estão os papéis do divórcio. Já assinei minha parte. Você pode revisar com seu advogado, mas acho que vai achar tudo justo. Você já preparou tudo? Nos últimos meses, enquanto vocês planejavam nossa separação, eu também me preparei. A diferença é que eu não precisei mentir para ninguém. O restaurante continuava movimentado, mas nossa mesa havia se tornado uma ilha de tensão. Ricardo folheava os papéis com expressão incrédula, enquanto Camila me olhava como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Helena, você não pode estar falando sério, Ricardo murmurou. Estou completamente séria, mais séria do que estive em anos. Mas, e as crianças? E nossa casa? Nossa vida? As crianças vão se adaptar. Elas são mais fortes do que você imagina. A casa pode ser vendida, ou você pode comprar minha parte. Nossa vida... Fiz uma pausa, olhando nos olhos dele. Nossa vida acabou há muito tempo, Ricardo. Você só oficializou hoje. Camila, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Eu não esperava que você fosse tão... fria. Sorri para ela. Um sorriso genuíno. Não sou fria, Camila. Sou livre. Existe uma diferença enorme. Mas vocês têm 15 anos juntos, ela insistiu, como se estivesse tentando me convencer a lutar por algo que ela própria havia ajudado a destruir. 15 anos que me ensinaram muito sobre mim mesma.
principalmente nos últimos meses. Ricardo ainda estava processando tudo. E seu trabalho? Esse negócio de design? Era tudo para se preparar para me deixar? Era para me preparar para viver. A diferença é que você vê minha independência como uma ameaça ao seu controle, enquanto eu vejo como minha salvação. Peguei meu copo de vinho, que estava intacto desde o início da noite. Um brinde, disse, levantando o copo. Ao fim de uma era e ao começo de outra. Nem Ricardo nem Camila levantaram seus copos. Não vão brindar? Pois eu vou. Bebi um gole pequeno. A minha nova vida. Foi então que algo inesperado aconteceu. Camila, talvez movida pelo vinho ou pela tensão do momento, começou a falar. Sabe, Helena, eu sempre pensei que você fosse diferente. Diferente como? Mais frágil, mais dependente. Ricardo sempre dizia que você não conseguiria viver sem ele. Olhei para meu marido, que estava ficando visivelmente desconfortável. Camila, ele murmurou. Talvez não seja o momento... Não, deixa ela falar, interrompi. Estou curiosa. Camila continuou, ignorando os olhares de advertência de Ricardo. Ele dizia que você era como uma criança, que precisava de alguém para tomar conta de você, que nunca conseguiria trabalhar de verdade ou se sustentar sozinha. Interessante. E o que mais ele dizia? Que você era acomodada, que não tinha ambição, que ficava feliz só limpando casa e cuidando de criança. Cada palavra dela era como um tapa na cara de Ricardo. Eu podia ver o pânico crescendo nos olhos dele, enquanto sua amante revelava exatamente como ele falava de mim nas intimidades deles. Camila, para! Ricardo disse, mais firmemente. Por que parar? Ela não parece surpresa. Camila se virou para mim. Você não está surpresa, está? Não. Na verdade, isso explica muita coisa. Explica o quê? Por que ele demorou tanto para me deixar? Não era amor ou consideração pela família. Era medo de que eu fosse capaz de me virar sozinha e provasse que ele estava errado sobre mim. Ricardo estava pálido. Helena, não foi isso. Foi exatamente isso. Minha voz permanecia calma, mas havia uma firmeza nela que eu mesma não reconhecia. Você precisava que eu fosse a esposa fracassada para se sentir o marido bem-sucedido. Minha independência arruinava sua narrativa. Camila, aparentemente sem notar que estava destruindo o homem que dizia amar, continuou. Ele também dizia que você era chata na cama, que não tinha iniciativa para nada. Camila! Ricardo explodiu, finalmente perdendo a compostura. O restaurante inteiro se virou para nossa mesa. Conversas pararam, garçons ficaram parados, todos olhando para o homem que gritara no meio de um ambiente elegante. Ricardo percebeu que havia chamado a atenção e baixou a voz. Mas o estrago estava feito. Desculpem. Ele murmurou para as mesas próximas. Só uma discussão familiar. Mas eu havia decidido que já era hora de parar de me esconder. Levantei-me da mesa, devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Minha voz, quando falei, estava clara o suficiente para ser ouvida pelas mesas próximas. Ricardo, obrigada por esses 15 anos. Eles me ensinaram muito sobre resiliência, sobre encontrar força onde eu não sabia que tinha, e sobre o valor de não aceitar menos do que mereço. Ele tentou me interromper, mas continuei. Camila, obrigada pela sinceridade. É reconfortante saber que não estou ficando louca, que realmente fui diminuída e menosprezada durante todos esses anos. Agora entendo que não foi falha minha. Peguei minha bolsa, deixei dinheiro suficiente para cobrir minha parte da conta e acrescentei. Vocês dois merecem um ao outro, e eu mereço muito mais do que isso. Comecei a me afastar da mesa quando Ricardo se levantou. Helena, espera. Não precisa ser assim. Podemos conversar como adultos civilizados. Parei e me virei para ele. Adultos civilizados não levam a amante para o jantar de aniversário de casamento para humilhar a esposa publicamente. Adultos civilizados não passam meses planejando como abandonar a mãe dos seus filhos da forma mais cruel possível. O restaurante estava em silêncio total agora. Todos olhavam para nós. Você queria fazer isso em público, Ricardo. Queria que eu passasse vergonha, que me desesperasse, que implorasse. Mas sabe o que você conseguiu?
me libertou. Na frente de todas essas pessoas, você me libertou. Camila tentou falar alguma coisa, mas eu a interrompi. E você, que acha que ganhou um prêmio? Cuidado! Um homem que trai a esposa e humilha a mãe dos filhos não vai tratar você muito melhor quando a novidade passar. Saí do restaurante de cabeça erguida, sob os olhares de todos os presentes. Alguns pareciam chocados, outros claramente do meu lado. Uma mulher numa mesa próxima até me deu um sorriso encorajador. Do lado de fora, respirei fundo o ar da noite. Estava livre, realmente livre. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ricardo tentou voltar para casa como se nada tivesse acontecido, mas eu havia mudado as fechaduras. Ele encontrou suas malas prontas na varanda, junto com uma cópia das chaves do apartamento que ele e Camila já haviam alugado. Você não pode me expulsar da minha própria casa, ele gritou do lado de fora. Posso sim. Consulte seu advogado. Respondi pela janela. As crianças ficaram confusas no início, mas eu havia me preparado para esse momento. Sentei com elas e expliquei a situação da forma mais honesta possível, considerando suas idades. Papai e eu vamos nos separar. Não é culpa de vocês. E nós dois continuamos amando vocês muito. Mas por quê? Pedro perguntou. Porque às vezes os adultos crescem em direções diferentes. Papai quer uma vida diferente da que temos aqui. Laura, sempre mais perspicaz, perguntou. Tem a ver com aquela mulher que veio jantar com vocês? Eu havia esquecido que nada passa despercebido por uma criança de 12 anos. Sim, filha. Papai se apaixonou por outra pessoa. E você está triste? Pensei na resposta por um momento. Estive triste por um tempo. Agora estou mais aliviada do que triste. Aliviada? Aliviada por não ter que fingir mais que está tudo bem quando não está. Aliviada por poder ser eu mesma. Aliviada por vocês verem que é possível recomeçar quando as coisas não estão funcionando. Nos primeiros meses, foi difícil. Ricardo contestou a divisão de bens. Tentou argumentar que eu não tinha direito à pensão porque estava trabalhando. Minha advogada foi implacável em me defender. Você ficou 15 anos fora do mercado para cuidar da família dele, ela disse durante uma audiência. Isso tem valor econômico, sim. Ganhamos. Ricardo teve que me pagar uma pensão mensal até eu conseguir me estabilizar completamente, além de pensão para as crianças. 6 meses depois do divórcio, minha parceria com Daniel estava florescendo. Tínhamos conseguido contratos maiores, nossa reputação no mercado estava crescendo, e eu finalmente estava ganhando o suficiente para manter meu padrão de vida. Foi quando Daniel sugeriu que abríssemos nosso próprio escritório. Helena, você tem talento demais para ficarmos nessa vida de freelancer. Que tal formalizarmos a sociedade? A ideia me empolgou e me aterrorizou ao mesmo tempo. Abrir uma empresa era um passo grande, um compromisso sério com minha nova identidade profissional. E se der errado? E se der certo? Ele rebateu. Decidimos tentar. Alugamos uma sala comercial, contratamos uma secretária meio período e oficializamos nossa sociedade. Almeida em Daniel Arquitetura e Design. Ver meu nome numa placa na porta de um escritório me emocionou mais do que eu esperava. Aos 42 anos, eu tinha minha própria empresa. Ricardo soube através dos filhos. Numa das visitas dele, Laura comentou casualmente. Papai, você viu o escritório da mamãe? É muito legal. Escritório? Ele perguntou fingindo desinteresse. É. Ela abriu uma empresa com o tio Daniel. Eles fazem projetos muito bonitos. Mais tarde, Ricardo me ligou. Soube que você abriu um escritório. Abri sim. Com quem? Com um sócio. Daniel. Você não conhece. Helena. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Abrir empresa é complicado, tem muita responsabilidade. Ricardo, eu não sou mais sua esposa. Você não precisa se preocupar com minhas decisões. É que você nunca teve experiência com negócios sérios. A mesma ladainha de sempre. Mas agora, ela apenas me divertia. Você tem razão. Nunca tive. Estou aprendendo conforme a necessidade. E se der prejuízo? E se você perder dinheiro? Então vou aprender com os erros e tentar de novo. Não é assim que funciona? Ele ficou em silêncio por um momento.
Helena, você mudou muito. Mudei. Para melhor. 1 ano depois da separação, nossa empresa estava crescendo além das nossas expectativas. Havíamos contratado mais 2 funcionários e nos mudado para um escritório maior. O projeto que realmente nos colocou no mapa foi a reforma de um hotel boutique no centro da cidade. O proprietário ficou tão satisfeito que nos indicou para outros hoteleiros, e de repente estávamos especializados em hospitalidade comercial. Minha foto apareceu numa revista de arquitetura, numa matéria sobre novos talentos do design de interiores. Eu, que 1 ano antes era considerada incapaz de ter uma carreira séria, estava sendo citada como referência no mercado. As crianças se adaptaram bem à nova rotina. Ricardo as pegava nos fins de semana, e durante a semana elas ficavam comigo. Laura havia se tornado minha maior fã, sempre perguntando sobre meus projetos. Pedro gostava de visitar o escritório e brincar com as maquetes que fazíamos. Mamãe, você parece mais feliz agora, Laura me disse uma noite. Eu estou mais feliz, filha. Mesmo sem o papai? Especialmente sem o papai. Às vezes, para sermos felizes, precisamos nos afastar de pessoas que não nos fazem bem. Mas vocês foram casados por tanto tempo. Foram muitos anos, sim. Mas quantidade de tempo não significa qualidade de relacionamento. Era uma conversa profunda para uma criança de 13 anos. Mas Laura estava crescendo num ambiente onde eu não fingia que tudo estava bem quando não estava. Ela estava aprendendo que é possível recomeçar, que mulheres podem ser fortes e independentes, que o amor próprio é mais importante que a aprovação dos outros. 2 anos depois do divórcio, eu estava numa festa de lançamento de um projeto que havíamos concluído quando vi uma figura familiar na multidão. Camila. Ela estava diferente. Magra demais, com uma expressão cansada que eu reconhecia bem. Ao seu lado, Ricardo gesticulava animadamente com outros homens, claramente se divertindo enquanto ela ficava ali, parada, sorrindo quando necessário. Nossos olhares se encontraram através do salão. Por um momento, pensei que ela fosse desviar. Mas, para minha surpresa, ela veio em minha direção. Helena, ela disse hesitante. Camila, como você está? Bem. Você está linda. Diferente. Obrigada. Você também. Mentira gentil. Ficamos alguns segundos em silêncio constrangedor até ela falar. Eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Pelo que fiz. Pelo que falei naquela noite no restaurante. Foi cruel. Estudei seu rosto. Havia algo genuíno ali. Uma vulnerabilidade que eu não havia visto antes. Você estava sendo honesta. Às vezes a honestidade é cruel, mas necessária. Você me perdoa? A pergunta me pegou de surpresa. Perdoar Camila nunca havia sido uma questão para mim. Ela não era minha inimiga. Apenas uma mulher que havia se envolvido com meu marido. Não há nada para perdoar, Camila. Você não me devia lealdade. Quem me devia era Ricardo. Ela pareceu surpresa com minha resposta. Eu sempre pensei que você me odiasse. Por quê? Você não destruiu meu casamento. Apenas revelou que ele já estava destruído. Lágrimas apareceram nos olhos dela. Helena, posso te falar uma coisa? Claro. Você tinha razão naquela noite. Sobre ele. Sobre como ele não trataria a mim melhor do que tratou você. Não respondi. Apenas esperei ela continuar. Ele faz a mesma coisa comigo que fazia contigo. Me diminui, me controla, me faz sentir que não sou boa o suficiente. A diferença é que você encontrou força para sair. Eu ainda não encontrei. Meu coração apertou por ela. Reconheci naquela mulher a versão de mim mesma de 3 anos atrás. Camila, você sabe que pode sair, não sabe? Posso? Pode. É assustador. É difícil, mas é possível. Você é mais forte do que imagina. Ela enxugou as lágrimas discretamente. Como você soube que era capaz? Não sabia. Só descobri tentando. Ricardo apareceu ao nosso lado nesse momento, claramente irritado ao nos ver conversando. Camila, o que você está fazendo aqui? Conversando com Helena. Sobre o quê? Sobre como as mulheres podem ser fortes quando precisam. Respondi por ela. Ricardo me lançou um olhar que eu conhecia bem, o mesmo que costumava me dar quando eu saía da linha. Helena,
sempre com suas filosofias feministas. Não são filosofias, Ricardo. São fatos. Camila olhou para ele, depois para mim, e eu vi algo mudando em seus olhos. Ricardo, vou para casa. Não estou me sentindo bem. Mas a festa acabou de começar. Eu disse que vou para casa. Foi a primeira vez que vi Camila confrontar Ricardo. Pequeno, mas significativo. Ela se virou para mim. Obrigada pela conversa, Helena. Foi esclarecedora. Depois que eles saíram, Daniel apareceu ao meu lado. Era sua ex-rival? Era a atual esposa do meu ex-marido. E vocês estavam conversando sobre segundas chances, sobre recomeços. 3 anos após o divórcio, recebi um convite que mudaria tudo. Uma proposta para ser palestrante numa conferência de arquitetura e design. Eles querem que você fale sobre reinvenção profissional, Daniel me explicou. Sobre como você saiu do zero e construiu uma carreira sólida aos 40 anos. A ideia me aterrorizou. Falar em público sobre minha vida pessoal, sobre meu divórcio, sobre minha jornada, era expor-me de uma forma que nunca havia feito. Não sei se consigo. Helena, você inspirou tantas mulheres sem nem saber. Imagina quantas mais você pode inspirar contando sua história? Inspirar outras mulheres. A ideia me tocou profundamente. Aceitei o convite. Passei semanas preparando a palestra. Não queria que fosse um desabafo dramático, mas sim um relato honesto sobre recomeços, sobre encontrar força quando você pensa que não tem mais nenhuma. O dia da conferência chegou, e eu estava nervosa como nunca. O auditório estava lotado, cerca de 300 pessoas, a maioria mulheres. Comecei minha fala contando sobre a Helena de 5 anos atrás. A esposa invisível, a mãe dedicada que havia perdido sua identidade no meio das responsabilidades familiares. Eu passei 15 anos da minha vida acreditando que meu valor estava no quanto eu podia servir aos outros. Que meu sucesso se media pela perfeição da minha casa, pela obediência dos meus filhos, pela satisfação do meu marido. Contei sobre a noite em que descobri a traição, sobre a dor inicial, sobre a decisão de não me vitimizar, mas sim de me reconstruir. O momento que mudou tudo não foi quando descobri que estava sendo traída. Foi quando percebi que havia traído a mim mesma. Havia abandonado meus sonhos, minha identidade, minha força, em nome de um amor que nem existia mais. Falei sobre os primeiros passos na carreira, sobre o medo, sobre as pessoas que duvidaram de mim, sobre as noites em claro estudando para compensar o tempo perdido. Recomeçar aos 40 anos é assustador. Todo mundo duvida de você, inclusive você mesma. Mas sabe o que descobri? Que a experiência de vida que eu julgava inútil na verdade era meu maior trunfo. Que os anos cuidando de uma casa me ensinaram sobre organização, sobre gestão, sobre resolver problemas. Que os anos sendo mãe me ensinaram sobre paciência, sobre persistência, sobre encontrar soluções criativas. Quando terminei a palestra, o auditório explodiu em aplausos. Mulheres se levantaram, algumas chorando, outras sorrindo. Na sessão de perguntas, uma atrás da outra compartilharam suas próprias histórias de recomeços, de divórcios, de descoberta da própria força. Uma mulher de cerca de 50 anos levantou a mão. Helena, como você lidou com o medo? Com a sensação de que era tarde demais para começar de novo? Percebi que nunca é tarde demais para ser quem você realmente é. Que o medo de recomeçar é menor que o medo de ficar parada. Outra pergunta. E se você não tivesse conseguido? E se sua empresa tivesse falhado? Então eu teria tentado outra coisa. O fracasso só existe quando você para de tentar. Depois da palestra, dezenas de mulheres vieram me procurar. Algumas queriam conselhos profissionais, outras apenas queriam agradecer por ter falado sobre coisas que elas também viviam, mas não sabiam como expressar. Uma delas me marcou especialmente. Era uma mulher de uns 35 anos, loira, magra, com olhos cansados. Era Camila. Helena? Camila se aproximou timidamente quando a multidão diminuiu. Posso conversar com você? Claro. Saímos para um café próximo ao centro de convenções. Ela estava diferente da última vez que a vi. Mais magra, mas também mais decidida. Sua palestra...
Foi como se você estivesse falando diretamente comigo. Como assim? Eu saí, Helena. Deixei Ricardo há 6 meses. A notícia me pegou de surpresa, mas fez sentido. Como você está? Assustada. Perdida. Mas livre. Pela primeira vez em 2 anos eu me sinto livre. E o que você quer fazer agora? Não sei ainda. Estou morando com uma amiga, procurando emprego, tentando lembrar quem eu era antes de tudo isso. Ela pausou, mexendo nervosamente com a xícara de café. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você sente algum tipo de satisfação por ver que você estava certa sobre ele? Pensei na resposta. Não sinto satisfação pelo seu sofrimento, Camila. Mas sinto satisfação por você ter encontrado força para sair. Ele tentou fazer comigo as mesmas coisas que fez com você. Me diminuir, me controlar, me fazer acreditar que eu não conseguiria viver sem ele. E o que mudou? Eu lembrei do que você me disse naquela festa. Que eu era mais forte do que imaginava. E, principalmente, lembrei da sua história. Se você conseguiu recomeçar aos 40, depois de 15 anos parada, eu posso conseguir aos 32. Ficamos conversando por 2 horas. Camila me contou sobre os últimos meses com Ricardo, sobre como ele havia se tornado ainda mais controlador depois que eu saí de cena. Como ele a culpava por tudo que dava errado na vida dele, inclusive pela perda da família. Ele dizia que se eu não tivesse aparecido, vocês ainda estariam juntos. Que conveniente para ele. Jogar a culpa na amante em vez de assumir que destruiu o próprio casamento. Exatamente. E eu acreditei por um tempo, até perceber que o problema nunca foi nem você, nem eu. O problema sempre foi ele. Quando nos despedimos, Camila me deu um abraço apertado. Obrigada, Helena, por me mostrar que é possível recomeçar, por não me odiar quando você tinha todos os motivos para isso, por ser um exemplo de força quando eu mais precisava. Você já tinha essa força, Camila. Só precisava descobrir. 5 anos depois do divórcio, minha vida estava irreconhecível. A empresa havia crescido tanto que tivemos que nos mudar para um escritório ainda maior. Éramos 15 funcionários, com projetos por todo o país. Eu havia me tornado referência no mercado de design de interiores, especialmente na área de hospitalidade. Meu trabalho foi destaque em revistas especializadas, ganhei prêmios setoriais e recebia convites constantes para palestras e consultorias. As crianças estavam crescendo bem. Laura, aos 17 anos, estava decidindo entre arquitetura e psicologia na faculdade. Quero trabalhar com pessoas, como você faz. Ela me disse. Pedro, aos 15, era apaixonado por tecnologia e sonhava em criar jogos. Meu relacionamento com eles havia se fortalecido muito depois do divórcio. Sem a tensão constante entre mim e Ricardo, nossa casa havia se tornado mais leve, mais honesta, mais amorosa. Ricardo pagava a pensão das crianças rigorosamente, mas nosso contato era mínimo. Ele havia casado novamente, não com Camila, mas com outra mulher, mais nova ainda. Às vezes eu me perguntava se ele havia aprendido alguma coisa, mas não era mais minha responsabilidade descobrir. Camila também havia reconstruído sua vida. Conseguiu um emprego numa empresa de marketing, fez terapia e, segundo soube através de amigas em comum, estava muito bem. Ainda nos encontrávamos ocasionalmente em eventos profissionais, sempre cordiais, às vezes até amigáveis. Quanto a mim, havia começado a namorar Daniel há alguns meses. Nossa parceria profissional havia evoluído naturalmente para algo mais pessoal. Ele era tudo o que Ricardo não era. Respeitoso, encorajador, interessado genuinamente na minha opinião e nos meus sonhos. Você tem certeza de que quer misturar trabalho com romance? Laura me perguntou quando contei sobre meu relacionamento. Não tenho certeza de nada, filha, mas estou disposta a descobrir. E se der errado? Então vamos resolver como adultos maduros. A vida é arriscada mesmo. Era uma lição que eu havia aprendido da forma mais difícil, que vale mais a pena arriscar e falhar do que nunca tentar. 6 anos depois daquele jantar fatídico, recebi um convite inesperado. Ricardo queria conversar comigo. Marcamos num café neutro, longe da nossa antiga casa, longe do escritório.
Eu cheguei curiosa e ligeiramente desconfiada. Que ele poderia querer depois de tanto tempo? Ricardo estava diferente. Mais velho, obviamente, mas também mais diminuído. Havia uma tristeza nos olhos dele que eu não me lembrava de ter visto antes. Helena, obrigado por vir. Não há de quê. O que você queria conversar? Ele ficou alguns segundos em silêncio, mexendo nervosamente com o açúcar. Eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Por tudo. Pelo jeito que terminei nosso casamento. Pelo jeito que te tratei durante todos aqueles anos. Por ter te diminuído. Por ter duvidado de você. Por ter te feito acreditar que você não era capaz. A sinceridade na voz dele me surpreendeu. O que mudou, Ricardo? Minha nova esposa me deixou. Ah, então era isso. Sinto muito. Ela disse que eu era controlador, que eu a diminuía constantemente, que eu tentava fazer com que ela se sentisse incapaz para que ela dependesse de mim. E você acha que ela estava errada? Ele me olhou nos olhos. Não, ela estava certa. E você também estava. Sobre o quê? Sobre eu ter medo da sua independência. Sobre eu precisar te manter pequena para me sentir grande. Ficamos em silêncio por um momento. Helena, você pode me perdoar? Era uma pergunta complexa. Perdoar Ricardo não era sobre ele. Era sobre mim. Era sobre liberar o último resquício de mágoa que eu pudesse estar carregando. Ricardo, eu te perdoei há muito tempo. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva é como carregar pedras. Só pesa para quem carrega. Você me perdoa mesmo? Depois de tudo? Te perdoo. Mas isso não muda o fato de que você me machucou profundamente. De que você desperdiçou 15 anos da minha vida me fazendo acreditar que eu não valia nada. Eu sei. E eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Por que você fez isso, Ricardo? Por que você precisava me diminuir? Ele pensou antes de responder. Porque eu tinha medo de que você descobrisse que era melhor do que eu. Que você não precisava de mim. Que você podia ter uma vida mais interessante, mais rica, mais feliz sem mim. E você estava certo. Eu podia. Estava. E agora vejo você brilhando, sendo bem-sucedida, sendo admirada. E sei que você sempre teve isso dentro de você. Eu que não deixava florescer. Não, Ricardo. Você não tinha esse poder. Você pode ter atrasado meu florescimento, mas não podia impedi-lo para sempre. Conversamos por mais 1 hora. Ele me contou sobre seus arrependimentos, sobre como havia repetido os mesmos padrões com Camila e com a nova esposa. Como havia perdido todas as mulheres importantes da sua vida porque não conseguia respeitá-las. Você acha que ainda dá tempo de eu mudar? Ele perguntou. Sempre dá tempo de mudar, Ricardo. Mas você tem que querer de verdade, não só porque ficou sozinho. Como eu faço isso? Terapia, autoconhecimento. Pare de culpar as mulheres pelos seus próprios problemas. Aprenda a se valorizar sem diminuir os outros. Quando nos despedimos, ele me deu um abraço hesitante. Helena, eu sempre soube que você era especial. Eu é que estava com medo demais para admitir. Obrigada por falar isso. Mas eu não preciso mais da sua validação para saber que sou especial. Foi a última vez que conversamos sobre nosso passado. 7 anos depois do divórcio, algo inesperado aconteceu. Minha mãe, que sempre havia sido minha maior apoiadora durante toda essa jornada, faleceu de forma súbita. A dor da perda foi imensa, mas ela me deixou algo precioso além das lembranças. Uma carta. A carta estava lacrada com meu nome, guardada no cofre dela há anos. Quando abri, encontrei as palavras que eu mais precisava ouvir. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque eu já parti. Mas quero que saiba que partir sabendo que você encontrou sua força foi o maior presente que a vida me deu. Durante todos aqueles anos em que você estava casada, eu via a luz se apagando nos seus olhos. Via minha filha brilhante, inteligente e talentosa, se tornando uma sombra de si mesma. Queria intervir, queria te sacudir e gritar que você merecia mais. Mas sabia que você precisava descobrir isso por conta própria. Quando você me ligou naquela manhã, depois do jantar no restaurante, chorando, mas também rindo, dizendo que finalmente estava livre, eu chorei de alívio. Minha filha havia voltado. Ver você reconstruir sua vida
Criar uma empresa, se tornar a mulher forte que sempre soube que você era, foi assistir a um milagre acontecer. Você não apenas sobreviveu ao que tentaram fazer com você, você floresceu. Lembre-se sempre, você nunca precisou de ninguém para ser completa. Você sempre foi suficiente. Sempre foi extraordinária. Às vezes, só precisamos de tempo para lembrar disso. Continue brilhando, minha filha. Continue sendo exemplo para outras mulheres de que é possível recomeçar, de que nunca é tarde para ser feliz. Com todo o meu amor e admiração, sua mãe. Chorei lendo aquela carta. Chorei pela saudade, mas também de gratidão. Minha mãe havia visto toda a minha jornada. Havia acreditado em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Hoje, 10 anos depois daquele jantar que mudou minha vida, estou aqui contando esta história para vocês. Tenho 52 anos, uma empresa consolidada, filhos que se orgulham de mim, um relacionamento saudável com Daniel e, principalmente, uma relação de amor e respeito comigo mesma. Mas o mais importante não é o sucesso profissional ou financeiro. É a mulher que me tornei. É saber que posso enfrentar qualquer tempestade porque já enfrentei a pior delas e saí mais forte. Recebo mensagens constantemente de mulheres que ouviram minha história e decidiram mudar suas próprias vidas. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que voltaram a estudar depois dos 40, que abriram negócios próprios, que simplesmente decidiram parar de se diminuir para fazer outros se sentirem maiores. Camila é uma delas. Hoje ela tem sua própria agência de marketing, está noiva de um homem que a respeita e valoriza, e eventualmente me manda mensagens agradecendo por ter sido exemplo de que era possível recomeçar. Nós duas sabemos que ela sempre teve essa força. Só precisava de alguém para lembrar ela disso. Ricardo também mudou, pelo que sei através das crianças. Fez terapia, aprendeu a tratar melhor as pessoas, conseguiu manter um relacionamento estável pela primeira vez na vida. Não porque eu o perdoei, mas porque ele finalmente decidiu se perdoar e se transformar. Laura escolheu arquitetura no final das contas. Quero transformar espaços como você transformou sua vida, ela me disse. Pedro criou seu primeiro jogo aos 17 anos, inspirado, segundo ele, na força da mãe que nunca desiste. Eles cresceram vendo que é possível recomeçar, que mulheres podem ser fortes e independentes, que o amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente se identificou com alguma parte dela. Talvez você seja a Helena de 15 anos atrás, casada, mãe, sentindo que perdeu sua identidade no meio das responsabilidades. Talvez você seja a Camila de alguns anos atrás, envolvida com alguém que a diminui, mas com medo de sair. Ou talvez você seja alguém que está considerando um recomeço, mas acha que é tarde demais. Quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde demais para ser quem você realmente é. Eu comecei minha verdadeira vida aos 41 anos. Conheci mulheres que recomeçaram aos 50, aos 60, aos 70. A idade não é uma limitação. É experiência acumulada que pode ser transformada em sabedoria. O medo é normal. Eu tinha tanto medo que passei noites em claro imaginando todos os cenários possíveis de fracasso. Mas sabe o que descobri? O medo de tentar é sempre maior que a realidade de tentar. Você não precisa de permissão de ninguém para mudar sua vida. Não precisa esperar o momento perfeito, porque ele nunca chega. Não precisa esperar que alguém te valorize. Você pode se valorizar. Se você está num relacionamento que te diminui, lembre-se, amor de verdade te eleva, não te rebaixa. Se seu parceiro tem medo da sua força, do seu sucesso, da sua independência, o problema não é você ser demais, é ele ser de menos. Se você abandonou seus sonhos por outras pessoas, saiba que nunca é tarde para retomá-los. Talvez em formato diferente, talvez por caminhos que você não imaginava, mas seus sonhos ainda são válidos. Se você acha que não tem valor porque passou anos cuidando de casa e filhos, você está enganada. As habilidades que você desenvolveu, organização, gestão de tempo, resolução de problemas, paciência, persistência, são exatamente o que o mercado procura.
Você só precisa aprender a reconhecer e valorizar essas habilidades. Se você tem medo de recomeçar sozinha, lembre-se: melhor sozinha e feliz do que acompanhada e infeliz. E além disso, quando você se ama e se respeita, atrai pessoas que também te amam e respeitam. Não espere que sua vida mude por si só. Não espere que outras pessoas mudem para que você seja feliz. Seja protagonista da sua própria história. Aquele jantar, que deveria ter sido minha humilhação máxima, foi na verdade minha libertação. Porque às vezes precisamos tocar o fundo para encontrar força para subir. Sua história não precisa ser igual à minha. Seu recomeço não precisa ser através de um divórcio ou uma traição. Pode ser simplesmente a decisão de parar de se aceitar menos do que merece. O que importa é que você comece. Hoje. Agora. Faça aquele curso que sempre quis fazer. Inscreva-se naquela faculdade. Abra aquele negócio. Termine aquele relacionamento que te faz mal. Peça aquele aumento. Persiga aquele sonho. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que te fizeram acreditar, mais valiosa do que qualquer pessoa que te diminuiu tentou te convencer. Sua vida está esperando você viver ela plenamente. Não desperdice mais tempo sendo menos do que você é, porque você, assim como eu, assim como Camila, assim como milhões de mulheres ao redor do mundo, merece uma vida extraordinária. E tudo o que você precisa para ter essa vida já está dentro de você. Só está esperando você descobrir. Hoje, enquanto escrevo estas palavras no meu escritório, nosso escritório, meu e do Daniel, olho pela janela e vejo a cidade se movimentando. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios desafios, suas próprias possibilidades de recomeço. Na minha mesa, tenho a foto de formatura da Laura em arquitetura, o primeiro jogo publicado do Pedro, e uma foto nossa no casamento. Sim, Daniel e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia pequena, mas cheia de amor verdadeiro. Tenho também uma placa que uma cliente me deu. Helena Almeida, arquiteta da vida. Na época achei exagerado, mas hoje entendo. Realmente somos arquitetas das nossas próprias vidas. Podemos demolir estruturas que não servem mais, reformar espaços que ficaram pequenos, construir novos ambientes onde possamos florescer. Recebo ainda, quase diariamente, mensagens de mulheres que decidiram mudar suas vidas depois de ouvir minha história. Cada uma delas me lembra por que vale a pena compartilhar nossa jornada, porque nossa dor pode se transformar em força para outras pessoas. E se você está ouvindo isso agora, saiba que sua história também importa. Suas lutas também têm valor. Sua força também pode inspirar alguém. Não deixe que ninguém te convença de que você é pequena demais, velha demais, incapaz demais, tarde demais para qualquer coisa. Você é exatamente do tamanho certo para a vida que quer viver. Agora me contem. De que cidade vocês estão me ouvindo? O que mais os tocou nesta história? E principalmente, que passo vocês vão dar hoje para se tornarem protagonistas das suas próprias vidas? Porque a vida está esperando. E vocês merecem vivê-la plenamente. Este é o fim da minha história, mas pode ser o começo da sua.